Oi, gente, vamos entrando. Tô esperando a nossa convidada, né, de hoje, pra gente começar a falar sobre um assunto muito importante para Foz e região, né? Vou esperar a Marilei entrar aqui. Ela falou que nunca fez uma live antes, vou esperar ela conseguir acessar pra gente poder começar, tá? Vamos chamando o pessoal, quem já tá online aí, João, Eduardo, é isso? Já compartilha aí essa live com todos os seus contatos, tá? Coloca essa setinha que tá na sua diagonal direita, compartilha com todos os seus contatos aí do Instagram, pra gente ter uma participação significativa, né? Para as pessoas fazerem perguntas, né? Para compreenderem um pouquinho melhor sobre esse projeto, tá? Se vocês puderem compartilhar, melhor. Vamos lá, cadê a Marilei? Alguém chama a Marilei aí? Cadê você, Marilei? Vamos lá, precisamos começar. Bom, gente, então, como eu tava falando, aí a Marilei entrou, oba, vamos lá. Deixa eu adicionar ela aqui. Calma aí. Lá, vamos começar. Estão todos ansiosos. Marilei, é só aceitar aí, Marilei. Oi. Eu tô te ouvindo bem, Tá me você tá me ouvindo escutando bem? bem? Tô te ouvindo muito bem. Que bom, vamos começar mais uma live aqui. Como tá sendo no meu canal, né? Então, no meu Instagram, aliás, essa não é uma live corriqueira que a gente faz. Geralmente eu tenho uma live às quartas-feiras e aos domingos. Boa noite, quem que tá aí? Jane. Boa noite, Jane. E essa live de hoje é especificamente para a gente tratar sobre um projeto, né, que nós psicólogos, alguns psicólogos aqui de Foz, né, estamos encabeçando justamente para ajudar, né, fazer uma rede de apoio aí às forças de segurança de Foz e região, né? Então, eu queria primeiramente me apresentar, né? Vou me apresentar a todos que estão chegando aí. Pode ser que pessoas estejam chegando por outros meios que não do nosso Instagram, né, Marilei? Então, assim, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Michele, eu sou jornalista e psicóloga, né? Atualmente eu atuo só na psicologia, né? Jornalismo é mais aulas que eu dou de oratória, enfim, outra área, né? O meu foco é só na psicologia atualmente. E eu estou também junto com a Marilei nesse projeto, junto com a Marilei e muitos outros psicólogos, né? Eu vou pedir então para a Marilei se apresentar aí, ó. Ela está mostrando um flyer, né? Que é justamente do projeto que a gente organizou e tudo mais. Eu depois posso compartilhar com vocês aqui nos stories para vocês darem uma olhada, tá? Então, Marilei, vamos lá. Se apresenta pra gente, para todo mundo que está assistindo. Já vou pedir para quem está online aí, eu estou vendo que tem 4 pessoas neste exato momento. Eu vou pedir para essas 4 pessoas ticarem nessa setinha que tá à direita para vocês, na diagonal direita de vocês, para vocês clicarem e compartilharem com pelo menos umas 10 pessoas aí da sua lista de contatos. Porque eu acho que quanto mais pessoas souberem desse projeto, melhor. Ok? E lembrando que essa live vai ficar disponível depois que ela finalizar no IGTV, para vocês também compartilharem o link para outras pessoas assistirem. Então vamos lá, Marilei. Quem é a Marilei? Fala um pouquinho de você, do seu trabalho, antes da gente iniciar o tema dessa noite. Marilei, oi. Oi, 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 oi. Deu uma travada aí, Marilei? Oi? Travado, eu falei, ih, travou. Eita, Tá mas tranquilo. vamos lá, vamos falar aí. Fala um pouquinho aí de você e do projeto. Vamos iniciar já. Então, meu nome é Marilei, né? Sou psicóloga, já atuo na saúde pública de Foz do Iguaçu há 24 anos, que eu já trabalho dentro da saúde pública.
dentro do serviço público da Prefeitura de Foz, já há 22 anos. E esse projeto, né, como ele iniciou, ele é uma história assim, até um pouco triste o início dele, né? Foi pela necessidade, da demanda que surgiu. Eu vi que o Tony entrou aí, o Tony é um dos responsáveis pelo sindicato, pela Associação dos Servidores Públicos da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Ele é o responsável pela associação. Seja bem-vindo, Tony. Ele ajudou a receber o projeto, né? Ele e mais outros colegas que a gente vai estar falando mais durante a nossa conversa, esse bate-papo, né? Nós vamos estar citando essas pessoas que colaboraram conosco e com o projeto. Você quer saber como que iniciou o projeto? Vamos compartilhar com todo mundo, né? Qual que foi a motivação desse projeto, como que ele começou. Isso é importantíssimo da gente comentar, né, com todo mundo. Então, infelizmente, esse projeto iniciou com a Guarda Municipal. Eu vou falar infelizmente porque teve 4 suicídios dentro da Guarda Municipal no decorrer de 20 anos. Parece bastante tempo, mas são 4 vidas, são 4 famílias, né? E teve um ano aí, há 5 anos atrás, teve o penúltimo suicídio. Aí eu comecei a escrever o projeto, mas acabou tantas coisas acontecendo, o projeto foi engavetado. E daí, infelizmente, esse ano, mês retrasado, junho, aconteceu mais um suicídio, e daí a gente sentou esse último agora. Agora, faz 2 meses, né? Foi junho, nós estamos em agosto, iniciamos agosto, terminando quase agosto, né? Dia 21 já. E quando aconteceu esse suicídio, acho que você lembra que você estava no grupo, e no grupo foi aquele, assim, no grupo de psicólogos, né, do CRP de Foz do Iguaçu, todo mundo começou a comentar sobre isso, o que a psicologia, enquanto ciência, pode fazer para colaborar para que se diminua, se pare a ideação suicida, as tentativas de suicídios, né? O que a psicologia pode fazer? E daí a gente começou a raciocinar, a pensar, e chegamos à ideia, eu tive a ideia de desengavetar o projeto que havia começado a escrever, e falamos, vamos se juntar, vamos ver um grupo de psicólogos para atuar, para atender a Guarda Municipal do que for necessário a eles. Porque, pelo que eu conversei com o Jussier, da Guarda Municipal também, ele falou, inclusive, ele é ex-secretário da Segurança Pública de Foz do Iguaçu, acho que a pouquinho ele vai entrar aí, que ele só está fazendo jornal lá na TV Foz, aí ele já vem para cá, e ele falou, Mara, a gente começou a fazer um projeto, delinear um projeto dentro da Guarda Municipal, começamos uns atendimentos psicológicos, mas parece que agora ele deu uma parada, deu um stand-by, né, o ano passado, e eu falei assim, então vamos tentar ver se a gente consegue retomar isso de novo. Daí colocamos lá no grupo, quem são os psicólogos que estavam interessados, acho que você recorda, né? E nisso, eu imaginava assim, com uns 4, 5 psicólogos, e pasmem, 38 psicólogos atenderam o chamado, né? E daí a gente perguntamos, como que a gente vai fazer? A gente começou a imaginar, a bolar, a escrever, né? Fazer aquele esqueleto do projeto, né? A boneca. E aí, como que vai ser feito isso? Aí chegou ao consenso, né, que como nós não somos servidores públicos da prefeitura, nós não somos concursados pela prefeitura como psicólogos, como a gente poderia fazer para ajudar, seria fazer o atendimento social, né, Michele? Sim. E como daí a gente resolveu fazer o atendimento social, que seria um valor social, um valor mínimo, mas que teria que ser cobrado porque é o que tem que ser, né, tem que acontecer. Mas seria uma forma da gente ajudar bem eles. E daí a gente começou a escrever tal, e terminamos de bolar o projeto e apresentamos eu apresentei para o Jussier o projeto e para o Tony que é da associação. Aí o Tony falou, Marilei, eu acho que é bem viável sim, vamos fazer essa parceria, vamos colocar à disposição dos guardas municipais, e o Tony se disponibilizou a colocar em todos os grupos à disposição dos 38 psicólogos. Daí a gente foi para bolar como que seria o marketing, como é que seria a propaganda, né? Aí a gente bolou esse panfleto aqui, que eu já mostrei no começo, né? Sim. Você cuida de nós e nós cuidamos de você e da sua família. Por quê?
Porque o guarda municipal, nós tivemos uma entrevista sábado passado na TV Foz, né? E nessa entrevista eu achei engraçado porque o pessoal comentou, né, que a figura do policial é uma figura assim muito forte, né? O pessoal é uma pessoa que não tem problemas, que não tem dificuldades, que eles chegam para resolver. Né? Isso, a imagem que o pessoal tem do policial, né? Então, assim, ele é uma pessoa super resolvida, que ele chega para resolver o problema dos outros. Que eles não têm sentimentos, né? E que se, assim, escreveu, não leu, vou dizer aqui, pau comeu. Que é isso, é policial. É a imagem que tem do policial, né? E que não é isso, é um ser humano. Então, inclusive, até aquela música que a gente colocou, né, humano, aquela música daquele pop americano, que eu acho linda. Eu gosto daquela música também, exatamente. Sim. Gente, hoje eu tenho um convidado aqui especial, que é o meu gato. Ele foi castrado, aí eu tô com ele aqui junto com essa live. Eu nunca coloco os gatos junto, mas dessa vez eu tive que colocar. Como é que ele tá? Então, eu acho que essa iniciativa foi bem interessante, o Marilei, quando surgiu naquele grupo, porque eu me vi muito, eu falando por mim, né? Eu, enquanto psicóloga, eu me vi muito envolvida, porque, assim, desde que eu cheguei em Foz, em 2018, eu não sou de Foz, né? Eu acabei encabeçando no começo, bem no comecinho, assim, por um tempo muito limitado, que eu não dei conta, não tive pernas. Eu acho que eu compartilhei essa história em particular com você, né? Em relação aos casos de suicídio que tiveram aqui em Foz, né? Logo que eu cheguei, em 2018 mesmo, não sei, alguns podem se lembrar disso ou não, mas foi até na mídia, né? A mídia com toda a dificuldade do mundo de noticiar, né? E aí eu lembro que eu me reuni com alguns psicólogos da cidade, né? Muitos. É até interessante a gente dar um destaque para isso, porque a gente está iniciando agora em setembro, mês do Setembro Amarelo, né? E eu lembro que na ocasião, foi em março de 2018, eu me reuni com vários psicólogos, a gente fez pequenos grupos para justamente a gente mobilizar todo mundo, trabalhar em cima dessa temática. E as pessoas que estão na linha de frente, seja na área da saúde, seja na área da segurança, são as pessoas que são mais vulneráveis, porque justamente aquela síndrome do super-herói, né, que eu posso salvar todo mundo, mas eu sou forte, uma ideia assim que não é real, né? A pessoa se faz de forte porque profissionalmente, entre aspas, precisa ser, né? Só que por dentro ela tá ali super, super machucada, né? Super frágil, super vulnerável. Então é importantíssimo a gente falar desse tema, né? E tratar, que todo mundo precisa desse suporte psicológico, saúde mental é importante, né? Eu queria aproveitar essa deixa para ler aqui o comentário, né, do Tony. Ele tá falando assim: boa noite. E o meu gato tá aqui em cima, super agitado. Boa noite, Tony Cleverson Correia, presidente da Associação dos Guardas Municipais de Foz do Iguaçu. Gostaria de parabenizar pela iniciativa, pois é uma carência que temos. Realmente é uma carência mesmo, né? E eu não sei se eu tô enganada, mas recentemente foi aberto algum concurso na área da saúde mental, né, para o setor público, mas enfim, a gente sabe que isso é uma carência mesmo. E eu acho que a saúde pública, a saúde mental está ganhando um destaque recentemente, mas mesmo assim ainda ela é banalizada, né? Então é importante a gente falar disso também. Então, Marilei, e quem pode participar desse projeto? Como que as pessoas interessadas podem fazer para entrar em contato? Como que a gente pode falar para as pessoas aqui? Então, para mim explicar essa parte aí, quem que são as pessoas interessadas e quem pode participar, eu vou falar um pouquinho mais de como que aconteceu todo esse começo aí, né? Que o Tony foi o que iniciou. Então, iniciou pela Guarda Municipal, né, Michelle? Só que quando a gente chegou na Guarda Municipal, que a gente começou a trabalhar, montar, bolar tudo isso, um colega psicólogo que é policial também, né? Ele falou assim, mas vai pegar só a Guarda Municipal? Acho que você lembra também disso. Vai pegar só a Guarda Municipal, não vai pegar
a PM, o Corpo de Bombeiro, as outras forças. Aí eu pensei, vamos primeiro com a Guarda Municipal, e quando a gente terminar com a Guarda Municipal, a gente pode ver como é que vai ficar, e vamos as outras forças. Só que a gente fez a primeira reunião com todos os psicólogos envolvidos, os 38 psicólogos envolvidos, e esses psicólogos falaram assim, não, se eles estão pedindo, vamos tentar encaixar eles também. Lembra? Aí o que aconteceu? A gente foi tentado fazer isso, vimos uma forma, né, porque eram 38, não era só 5, não era só 6. Então a gente acha que não, a gente consegue atender, além que por causa dessa figura mística do segurança, do policial, que é aquela pessoa assim, o Robocop, né, o Rambo, que não sente dor e que é forte, né, que todo mundo fala, eles mesmos não procuram ajuda. Eles estão magoados, estão feridos, estão machucados. E assim, a profissão de policial, ela é a segunda profissão mais estressante, de nível mais estressante que tem no trabalho. E ela é uma que corre o maior risco de teres angústia, depressão, ideação suicida, por causa do risco envolvido na profissão de policial. Então, eu até vi o anuário da Segurança Pública do ano de 2019, que foi lançado agora em 2020, eu estou com ele aqui na minha frente, e o anuário ele diz assim, morte de policiais. Morreram, o ano passado, 343 policiais civis e militares assassinados. Tá. 343. Aí, entra aqui um parecer. 75% desses 343, eles foram vítimas mortos fora de serviço. 75% fora de serviço. Dentro do serviço, foram 25%. Só que o número de policiais que se suicidaram o ano passado é superior ao número de policiais mortos em serviço. Olha que coisa grave. Não é notificado, realmente. Não é. E aí está escrito aqui, ó, foram 104 policiais a nível Brasil, nacional, civil e militares mortos. Ou seja, 104 famílias. É um número muito grande. Muito grande mesmo. Aí, o que a gente aconteceu? Como é que a gente vai deixar as outras forças para lá? Nós vamos ter que colocar elas dentro do projeto. Aí que foi legal, assim, foi uma coisa ruim, mas aqueles males que vêm para uma coisa maior, né? Conversamos com o pessoal da Polícia Militar, o Silvestre, Sargento Silvestre e o soldado Heitor, que são 2 psicólogos que atuam dentro da Polícia Militar. Eles conversaram, passamos o projeto para eles nos receberam, nós organizamos um comitê, né, de representação dos psicólogos, daquele grupo enorme de 38 psicólogos, e montamos um grupo de representação. E fomos o grupo lá conversar com o pessoal da PM. Eles nos receberam muito bem. Que nem o Tony falou aí, parabéns pelo projeto, a gente precisa, sim. E como o valor é um valor social, cabe dentro do projeto deles. Eles gostaram muito. E aí já passaram para o coronel da Polícia Militar de Foz do Iguaçu e região, e eles aceitaram fazer a parceria. Já entrou a parceria, e eles ficaram de divulgar dentro das redes públicas, as redes sociais, os grupos da própria polícia, dos próprios policiais militares. Então, quem está fazendo parte desse projeto? Né? Os policiais militares, que está sendo avisado nos próprios grupos deles sobre o projeto. Aí o Corpo de Bombeiro, na pessoa do soldado Alain, junto com a tenente Hans, também já abraçaram o projeto. Nós vamos divulgar e nós queremos fazer parte. Então já entrou a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro. Aí o pessoal falou assim, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, dentro da Polícia Civil, com psicóloga perita, atendendo os casos de abuso sexual e violência contra criança e adolescente. E eu fiquei ali dentro da Polícia Civil nesse tempo, e eu vejo assim que há necessidade, mas que eles não procuram o psicólogo da instituição. Então não adianta você colocar dentro da instituição, é bom colocar alguma coisa fora. Por quê? Porque eles têm medo que vai comentar, lógico que tem sigilo, nós não comentamos nada, tem tudo isso, mas a pessoa fica com medo, né? E eles preferem procurar um psicólogo fora da instituição para falar dos seus assuntos pessoais. Então, e o pessoal falou assim, Marilei, e a Polícia Civil? Daí eu conversei com a delegada Iane, conversei com o delegado geral da Polícia Civil em Foz do Iguaçu e região, o Dr. Rogério,
que nos receberam muito bem. O doutor Rogério falou assim, nós temos interesse sim, já vou começar a divulgar agora. Entrou a Polícia Civil junto, aí ficou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Conversamos com o Diogo, que é representante do sindicato da Polícia Federal aqui na região de Foz do Iguaçu, mas ele acabou, o Diogo falou assim, Mari, eu quero colocar, mas a gente vai ter uma conversa também com os delegados para ver o interesse deles. Da nossa parte, já fechamos com vocês. E daí agora está sendo apresentado para os delegados da Polícia Federal. Nisso veio a Polícia Rodoviária Federal, que é o Bileski, que é o responsável pelo sindicato da Polícia Rodoviária, e o Bileski, ele fica assim, entre Foz, Cascavel e Curitiba. Foz, Cascavel e Curitiba. Então foi o mais difícil de sentar. Nós fizemos uma conferência, eu e ele, e daí depois da conferência online, a gente conseguiu, ele foi lá no Instituto, eu conversei, apresentei o projeto para ele, e o Bileski já falou, eu tenho interesse sim, e não só para Foz e Cascavel, gostaríamos também que entrasse Curitiba. Aí, inclusive, eu nem passei para o grupo isso aí ainda, né? Que a gente está vendo. Não, eu tive informação. Primeira não. Pois é. Deles virem de Curitiba para cá, de carro, né? Vem para cá, ficam no hotel de trânsito aqui, seriam atendidos pelo psicólogo, né? Aproveitaria para sair da situação de estresse ali, fazendo essa viagem, vindo aqui, sendo atendido, e depois retornariam. E é importante a gente lembrar também que a gente está oferecendo atendimento online também, né? Então, assim, também. No caso de não poder se locomover, a gente atende online. Então, isso é importante saber, né? Isso que eles falaram assim, porque ele falou assim, Marilei, vocês estão dando online, vocês estão dando presencial, e ainda aqui em Foz do Iguaçu, pelo esse valor que vocês estão cobrando, é viável para nós tirar ele da situação de estresse, fazer essa viagem, vir aqui, resolver o que tem que resolver e depois voltar. Para nós não tem problema. Eu falei, para nós também não tem. Então eles estão viabilizando tudo isso. Eu falei, Guarda Municipal, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Rodoviária Federal e a Federal, né? São as forças. Aí ficou o Exército. Aí, como meu marido também é militar do Exército, eu conversei com o Tenente Carlos, apresentei o projeto para as Forças Armadas, mas para o Exército, não apresentamos para a Marinha nem para a Aeronáutica, só para o Exército, e na hora o Tenente Carlos falou, conversei com o Coronel e o Coronel quer. Nós precisamos, aí fizemos uma reunião dentro do Exército, ele disponibilizou um espaço do Exército para fazer as reuniões grandes com o pessoal, depois que passar esse negócio da pandemia, né, todo esse problema que está tendo aí com a saúde agora, né, quando pudermos reunirmos e chegarmos um próximo ao outro, de fazer as reuniões ali com o pessoal das forças de segurança, com os representantes da força de segurança e com os psicólogos. Que a gente está vendo para viabilizar isso o mais rápido possível quando for liberado. E então entrou o Exército também para a gente atender os soldados e toda a hierarquia dentro do Exército. Então quem que pode fazer parte? Todo o servidor público das forças de segurança de Foz do Iguaçu. Só que, lembra que a gente falou que o homem, a figura de policial, essa pessoa que tem essa imagem tão forte, eles não buscam ajuda. Então, o que a gente pensou? Vamos também abrir para a família? E nós, em concordância com todos os psicólogos, nós abrimos para toda a família do militar, do policial, do civil, do federal. Então, assim, não vamos atender só eles, vamos atender a família, a esposa, os filhos, a sogra, o sogro, o sobrinho, quem ele precisar que seja atendido. Para quê? Porque atendendo eles, a gente também está atendendo o policial, porque às vezes é o problema dele também, né? Ver as pessoas, as entes queridas dele sofrendo, e às vezes, assim, ele leva o estresse para dentro de casa, querendo ou não. Uma grande parte do estresse, infelizmente, acaba indo para dentro de casa. E a família acaba recebendo. Então, tratando a família, tratando. Exatamente, porque a gente sabe que o grupo, né, a família, um influencia o outro ali, né? Então, Isso. se um não tá com uma saúde e a pessoa tem uma liderança, um posicionamento mais dominante dentro da família, a tendência é ele influenciar todo mundo. Então, é importante a gente falar disso. Então, assim, se dentro disso que a Marilei tá falando, né? Se a família perceber que eu também estou precisando muito, não estou sabendo lidar, ele não procura, ou ela, né? De repente é a pessoa que trabalha, né, na segurança, na força de segurança, eu preciso de ajuda, né? E até às vezes essa ajuda também vai ajudá-la, vai orientá-la
a como, Uhum. né, lidar com esse processo dentro de casa, né? E Isso. aí, Marilei, é uma pergunta importantíssima. Se houver necessidade, né, de um familiar, né, esposa, filhos, buscarem esse tipo de ajuda, o que que eles precisam fazer? Quem eles devem procurar? Tem algum telefone? Como que funciona? A gente fez o marketing, né? A gente fez fizemos a propaganda, né? Fizemos os panfletos e estamos colocando em nas redes sociais, Instagram, Facebook, os números de telefone, porque são 38 profissionais. Então, e também estamos disponibilizando nas redes sociais, nos grupos dos profissionais. Então, ele olha lá e vê, aqui, ó, atrás está o nome de vários profissionais, né? 38. Ele escolhe qual que é o profissional que ele quer. Nós temos psicólogos infantil, psicólogo que atende o adolescente, o jovem, o adulto, o casal, a família, o idoso, psicólogos da saúde, do trabalho. São várias vertentes de psicólogo que a gente está colocando à disposição das forças de segurança. Ele escolhe lá quem ele acha. Ali também vai ter por região. Qual é o psicólogo que atende no centro, quem que atende no Panorama, na Vila A, no Morumbi. Tem várias regiões que eles atendem. Daí ele vê qual que agrada mais ele liga lá e na hora que ele liga e fala, eu trabalho nas forças de segurança, eu vi a propaganda e eu quero agendar uma consulta que eu sei qual que é o valor. Aí eles vão negociar ali, né, esse valor social, para ele ficar sabendo, vão agendar a primeira consulta para ou ele fala, eu quero para o meu filho, eu quero para minha esposa, eu quero para minha sobrinha. É só ele comunicar que ele é da agente de força de segurança. Aí vai agendar, ela vai passar o endereço, ele vai até o endereço, chega lá, vai ser atendido, e lá ele só tem que se identificar como da Força de Segurança e a família identificar que a pessoa o que ela é da pessoa da Força de Segurança. Não tem cobrança nenhuma, a gente não fica assim, querendo fiscalizar a pessoa, investigar a pessoa de forma alguma, tá? Tá. Isso é importante de saber, né? Que daí o acordo é totalmente. A gente sabe que a pessoa é da força, sabe quem é, né? É parente de quem, né? E aí a gente atende pelo valor social. Que na verdade, gente, é interessante a gente falar até sobre isso, que a gente está fazendo essa parceria com as forças de segurança. Porém, a gente sabe que o valor social o psicólogo, naturalmente, ele já cobra. Tem psicólogos que talvez não trabalhem com isso, mas é algo que a gente pode fazer. A gente sabe que justamente por ser um trabalho, por ser algo profissional, a gente não pode deixar de cobrar, né? Então é importante a gente esclarecer isso, né? Porque até a questão ética, né, do profissional, a gente não pode deixar de cobrar. E tem um outro fator também, né? O ato de cobrar é simbólico, entre aspas, né, no valor social, que mostra que, assim, olha, estou fazendo um esforço também por isso, porque eu julgo importante a saúde mental. E a saúde mental é, de fato, importante, né? Então, nesse sentido, por isso que é importante a gente cobrar, mesmo que seja o valor social, né? Então, é só para esclarecer, né? Eu tenho um colega meu, psiquiatra, Rodrigo, e ele fala assim, a pessoa investe em tantas coisas, e às vezes deixa de investir no mais importante, que é a nossa saúde mental. Então, assim, alguém tem que cuidar dela. Se eu machuco uma perna, um osso, uma fratura de osso, eu vou ao ortopedista e cuido, né? Se alguém tem problema cardíaco, eu vou até o cardiologista e cuido. Mas e quando a psique não tá bem? Se eu não investir nela, porque mente sã, corpo sã. Então eu tenho que fazer essa mudança, eu tenho que colocar isso dentro de mim. Eu tenho que investir na minha saúde física, tanto na minha saúde mental, tanto como eu tenho que investir na minha saúde física, na minha alimentação, nos meus exercícios, na minha musculatura, na minha respiração. Eu preciso fazer esse investimento, porque não é gasto, é investimento. A família toda vai ser beneficiada. Porque nem eu falei, o meu marido é militar. Então eu sei o que é o estresse que eles passam, as dificuldades que ele passa. Eu passo junto muitas vezes. Mas a Marilei é psicóloga. Mas em casa eu sou esposa do meu marido. Então, e às vezes eu falo, não é sempre bom você procurar uma psicóloga para ajudar a fazer. E ele foi, uma vez que estava com uma situação bem estressante ali dentro do serviço dele, aí ele foi, fez lá 6 sessões, acho que 6 ou 10 sessões. Nossa, foi uma maravilha!
Por quê? Porque é necessário, porque as pessoas precisam desmistificar que o psicólogo... O pessoal tem muito que falar, psicólogo é pra louco, o que vão pensar de mim se eu for falar que eu tô indo no psicólogo, né? Você já ouviu? É uma coisa assim, tabu. Vão pensar o quê de mim? E não. Me diz uma coisa, nós temos a seleção de futebol brasileira e tem um psicólogo que ajuda a seleção brasileira. Se o Neymar vai conversar com o psicólogo porque estava jogando lá no futebol, vamos falar mal? Não, é para ajudar o Neymar a melhorar o desempenho dele na seleção, para ele ganhar a Copa. E outra pessoa lá, que eu só sei o nome do Neymar, for no psicólogo é para ganhar a Copa. Agora, nós não podemos ir porque é preconceito nosso, pessoal nosso. E o psicólogo ele está aí para ajudar. Olha só que interessante isso que você está falando, né? Porque, assim, existe uma tendência das pessoas se ocuparem ou darem uma atenção maior para aquilo que elas podem ver. Ah, eu tô passando mal, eu tô sentindo falta de ar, vou no pronto-socorro para ver se eu tenho alguma coisa no coração, se eu tenho alguma coisa, se eu tô doente, né? E às vezes até isso pode ser uma crise de pânico, né? Que é uma ansiedade. Aí a pessoa vai, nossa, eu tô com alguma coisa e tal, né? Porque não é diagnosticado nada, mas as pessoas tendem a se ocupar mais daquilo que elas podem ver, daquilo que elas podem sentir, fisicamente falando, né? Mas o emocional, a gente já tem comprovações, a gente já tem estudos, afeta o físico. Então, vide a ansiedade, né? Que a gente tem sintomas que muitas pessoas aí na época da quarentena se confundiram com o coronavírus, né? Justamente porque estavam com crise de ansiedade, não conseguiam controlar, achavam que iam morrer, mas eram sintomas de ansiedade na pele. Fora que a gente tem também estudos aí comprovando a respeito do estresse. O estresse está relacionado diretamente com o emocional. Quando você ultrapassa todos os seus limites no seu dia a dia profissional, e aí a gente também entra no processo aí de quem trabalha nas forças de segurança, né? E não só, e principalmente na área da saúde. A gente está vendo muitos casos aí recentes, né? Por conta do corona, o momento da pandemia que a gente está vivenciando. Então, assim, o excesso de trabalho leva a um aumento de estresse. Estresse é puramente fisiológico, né? Então, a gente tem uma descarga de adrenalina ali, afeta o nosso nível de ansiedade, aquilo gera doenças, síndrome de burnout, depressão, por consequência do estresse não tratado. Então, olha só quanta coisa a psicologia pode fazer, né? Tem relação com a saúde mental. E tem um outro detalhe, o que você falou de exemplo aí, não é só a questão de você trabalhar com, né, remediar as situações, mas profilaxia, como é a questão do desempenho, justamente desempenho pessoal, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, para você melhorar a sua agilidade mental, né, para você melhorar a sua produtividade no trabalho. Então, tudo isso, a psicologia é importante, né? Então, é interessante a gente falar disso, né? Pode falar. Nos Estados Unidos, eu tenho minhas colegas que moram lá, elas falam que é normal, dentro da instituição é comum o psicólogo estar atuando e o policial está entrando em atendimento com o psicólogo, com o psiquiatra, com a saúde mental. É comum. Entrou, troca de tiro, já vai para o psicólogo, qualquer estresse, psicólogo, é comum, é normal. E aqui ainda não está assim dentro da normalidade. E a profissão de policial, como eu já falei, é a segunda mais estressante profissão que tem. O que ela acontece? O nível de estresse acaba tendo uma descarga de cortisol no organismo. Essa descarga de cortisol prolongada diariamente, pela situação que ele vive diariamente, porque ele sai de casa, ele sabendo que ele pode encontrar com uma pessoa, com um criminoso, que ele pode entrar em vias de fato, tem que ter a corrida. Geralmente, às vezes, acontece do carro ter que correr atrás, coloca eles em risco de acidente de carro mesmo, de capotamento, né, de trânsito. Então, assim, o nível de encontrar com delinquente, ou com trânsito, o nível de ter que resolver uma situação que não vai conseguir resolver da forma que eles gostariam que resolvesse. Então, isso gera um estresse. Então, são descargas rotineiras de cortisol sendo colocado no corpo, no organismo. Eu me lembro que uma vez eu estava no consultório e chegou um paciente para mim e ele veio de uma das forças de segurança.
E ele veio, sabe por que ele veio? Ele veio porque o cardiologista encaminhou ele, porque ele estava tendo dores pré-cordiais, falta de ar, o braço esquerdo dele estava formigando, a mão dele estava ficando amortecida, e ele procurou um cardiologista. E o cardiologista fizeram todos os exames, eletro, exames de sangue, ecodoppler, o cardiologista fez aquele check-up e não deu nada no coração. E aí o cardiologista encaminhou ele para o psicólogo, aí ele veio e daí a gente começou a tratar porque ele estava tendo crise de ansiedade fortíssima, né? E daí com o tratamento ele melhorou. Até o Tony colocou aí no testemunho, né, que ele, através das sessões de psicoterapia, ele conseguiu largar a medicação hoje, né? Ele colocou ali que foi muito bom. Vou até ler o que ele colocou, né? Graças às sessões de psicoterapia, eu imagino, né? Consegui descobrir meus gatinhos de estresse, eu acho que é gatilhos de estresse, né? Aprendi a gerenciá-los e consegui deixar os medicamentos. Muito bom. Aí ele ainda complementou aqui, existe uma previsão legal, mas a aplicação prática não é muito boa. Eu não sei em relação... Essa previsão legal é no caso tem uma portaria do governo federal para que os policiais que entram em vias de fato, em situações de risco, sejam eles sejam atendidos pelos psicólogos. Mas onde estão esses psicólogos? Né? Agora o nosso governador colocou aí um PSS, né, para contratação de 60 psicólogos, eu não me lembro, 50, 60 psicólogos, mas imagina, o Paraná inteiro, 50, 60 psicólogos, é muito pouco, né? É muito então, que bom que o projeto está aí. Que bom que o projeto está aí para disponibilizar atendimento. Mas esperamos que com o projeto a gente possa fazer pesquisas dentro das forças, possamos levantar os dados necessários para embasar um projeto maior, para que seja um projeto federal, por enquanto vamos pensar a nível, né, estadual, municipal, estadual, de atendimento, que eles tenham sim o atendimento, que eles não precisam ficar em lista de espera, porque a lista de espera é grande em Foz do Iguaçu. Tanto o psicólogo como o psiquiatra, é grande. Então, para que não tenha isso, que tenha um local para atender a todos da força de segurança, porque eles têm direito, está lá em lei, está lá a previsão legal, mas que na prática não está funcionando ainda, né? Sim. Então, Marilei, a gente ainda tem alguns minutos, o Instagram nem falou ainda que a gente está acabando, a gente tem muitos minutos, então eu queria aproveitar e falar, quem está assistindo, a gente tem 7, a gente chegou a 12 pessoas, 15 mais ou menos, agora a gente está com 7 pessoas aqui online assistindo, eu gostaria de pedir para vocês fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas, lembrando que essa live vai ficar disponível. Quem for da força ou quem conhecer alguém, quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, é importantíssimo, que vai ficar registrado aqui. Né? E lembrando que vocês também podem entrar em contato com aquela lista de profissionais que está no flyer. A gente vai deixar depois, eu vou deixar nos meus stories, quem quiser me seguir depois, seguir a Marilei também, né? Para ver as informações ali com ela. Lembrando, então quem está chegando agora já compartilha com um monte de gente. Eu vi que algumas pessoas entraram, meu pai entrou também. Compartilha aí na setinha diagonal direita para mais pessoas assistirem. Marilei, assim, mais uma vez, tem pessoas chegando, né? Vamos repetir uma informação. Vamos repetir uma informação importante. Saúde mental é importante, certo? Isso é extremamente importante a gente falar. Saúde mental ainda é tabu. E por que é tabu? Porque as pessoas valorizam mais aquilo que elas podem ver, aquilo que elas podem sentir, né? E o emocional fica de fora. Isso é importante a gente bater nessa tecla de novo. A gente vai iniciar agora Setembro Amarelo, que é o mês de campanha de prevenção ao suicídio. A gente sabe que as pessoas que mais se estressam tendem a ficar na linha de frente, tendem a ter aquela síndrome do super-herói, seja da área da saúde ou da área das forças de segurança, que é o que a gente está tratando aqui, são as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de situação. Então, é importante a gente falar disso, frisar, reforçar, né? Porque é um assunto sério e a gente precisa
de uma tratativa, de uma terapêutica, de ajuda, de assistência nessas áreas que são mais vulneráveis. Então, assim, esse projeto que a gente está encabeçando juntos, começou com as ideias da Marilei, que ela esboçou ali, que ela foi conversando com o Tony, enfim, a gente fez uma série de conexões. Esse projeto veio justamente ao encontro dessas pessoas que precisam desse tipo de assistência. Né? Então, assim, você falar de um problema é uma coisa interessante, né, Marilei? A gente comentar isso, que dentro da área da psicologia, especificamente, a gente trabalha com a escuta. Nós, profissionais da psicologia, trabalhamos com a escuta. Só que não é qualquer escuta, né? Não somos uns simples, meros amigos ali que estão ali, é legal te abraçar, né? Dar um conforto, um colo, um ombro amigo. Não é isso. A gente tem uma escuta que a gente estudou, uma escuta técnica, vamos chamar assim, né? Que a gente está lá escutando, tá tentando desfazer os nós que está na cabeça da pessoa, organizando as ideias que para a pessoa pode estar bagunçada. Eu gosto de sintetizar a psicologia assim. A gente desfaz os nós da cabeça da pessoa, que ela chega lá, dispara um monte de coisa, aí você consegue, com o seu olhar clínico, você enquanto psicóloga, né? Eu enquanto psicólogo, a gente consegue, com o olhar clínico, detectar uma ansiedade, detectar uma depressão, a gente consegue detectar algum tipo de transtorno, alguma coisa que está disfuncional, né? No meu caso, é a terapia cognitiva comportamental, alguma coisa que está disfuncional nos pensamentos dessa pessoa, no comportamento, nas suas relações. Então, o papel do psicólogo, que é alguém que está fora do seu contexto de vida, né, ali no seu dia a dia, sem um vínculo emocional, sem um vínculo afetivo com você, é importantíssimo, né? Então, assim, é importante a gente olhar para isso. Quando a gente fala, a tendência é a gente também se ouvir. E quando a gente está diante de um profissional, né, é o profissional, além de estar te ouvindo com um olhar clínico e ouvido clínico, ele também está te auxiliando porque está te permitindo falar e organizar suas ideias. Né? Então, eu não sei o que você tem para comentar sobre isso, Marilei, mas eu acho que é interessante a gente mostrar para as pessoas a importância do profissional psicólogo, né? E dos profissionais da saúde mental, que envolve também psiquiatras, né? Então, o que você gostaria de dizer sobre isso, né? O que você pensou dentro dessa linha que eu comentei agora? Então, eu estava falando sobre o nível de cortisol que é produzido pelas pessoas, né? E como o serviço deles é um serviço bem complicado, bem difícil, bem estressante, ele não consegue controlar o nível de cortisol. Ele pode falar, não, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu sou uma pessoa bem, que já estou bem, já estou acostumado, né? Mas não, ele não consegue produzir. Eu vou fazer até um exemplo aqui bem assim, infantil, mas que para compreensão vai ajudar bastante. Tá. Quem já, quando era criança, quando era pequenininho, já não correu um cachorrinho atrás. Sabe, tá passando lá na casa da vizinha, de repente o cachorrinho começou a correr atrás de você, e você vê aquele cachorro, e a pessoa tem que sair correndo do cachorro. A minha avó disse que correu... já mordeu minha perna, já. Aí, tá vendo? Quando acontece isso... dispara uma carga de adrenalina, eu corro mais rápido para me ganhar do cachorro, para me passar na frente, para me esconder, para me dar um jeito de resolver a situação. Então, o corpo tem uma descarga de adrenalina, de cortisol para sair da situação. E daí o cachorro passou, o cachorro mordeu, no teu caso ele mordeu, no meu caso também ele mordeu. Tem gente que consegue correr, pular e sair, né? E não mordeu, porque ele correu mais rápido. Eu sei que é difícil comparar um cachorro correndo de uma criança com um policial, mas é para você ter uma ideia do nível de adrenalina que é produzido numa criança, né, do que num adulto também. Toda vez que o policial vai sair para serviço, ele vai produzir adrenalina, porque ele sabe que pode ocorrer uma situação de risco. Então, isso é comum, é uma coisa assim que não tem como se não vai acontecer. Vai produzir, vai se liberar. Ele vai ficar preocupado até que ele volte para casa e fala. O meu marido, quando ele vai para o plantão, ele fala assim, eu estou indo para o plantão. Eu sei que ele está aqui dentro dele, ele está indo para o plantão. Ele está indo para o plantão. Quando ele retorna do plantão, ele fala sem alteração no plantão. Ele está sorrindo. Quando ele chega não sorrindo, eu sei que teve alteração no plantão. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer. Eles vão preparados para acontecer nada ou acontecer. Então, vai
produzir o cortisol. Então, sempre vai estar produzindo. Só que na situação do cachorrinho, o cachorrinho foi embora, parou de produzir, volta ao normal. Na situação do policial, vai estar todo dia produzindo, durante todo o tempo que ele está trabalhando. Então, esse cortisol sendo liberado exacerbadamente no organismo, vai encharcando, começa as doenças psicossomáticas, começa as dificuldades de ansiedade, dores no corpo. Quando o cortisol começa a subir, há um desequilíbrio neuroquímico, os hormônios, serotonina, endorfina, os hormônios do bem-estar, eles começam a diminuir, começa o cortisol a aumentar, a serotonina e endorfina vai diminuindo. E com esse diminuir dele, a imunidade diminui. Fica quase sem imunidade, fica mais vulnerável a gripes, doenças, infecções urinárias, problemas de rim, problemas de pele, as doenças autoimunes que vai vir, as anemias. Por quê? Porque a imunidade está indo. Além de eu ter as coisas que eu não estou falando, porque eu não tenho com quem compartilhar, e vai que eu falo com a minha esposa vai ficar preocupada. Eu vou falar com meu marido, que é policial, né? Ainda pior, porque ali na porcentagem que eu vi, quando a mulher é policial, é maior a porcentagem de estresse dela, porque ela tem os problemas com a casa, com os filhos, não que o marido não tem, ele tem. Também, né? Hormonal. Isso, aquele hormonal dela ainda, por causa que tem o problema de hormônio. Aí o que acontece? Essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse policial, eles começam a ficar enfermos. Porque eles não sabem, eles não ligam que é por causa do nível de estresse, por causa dele não estar compartilhando isso com um profissional, que é diferente de compartilhar com uma amiga. Porque a mulher, quando ela tem dificuldade, quem que ela procura? Uma amiga, né? Vai lá para a roda com as amigas, conta o problema, conversa com ela, coloca para fora, né? O homem não tem isso. O homem não tem isso, ele não tem aquele amigo. Quando ele tem um problema, ele não quer um amigo para compartilhar. Ele quer um especialista na área. E nós estamos colocando à disposição o psicólogo, que é o especialista na área. A pessoa certa para ele falar sobre as dificuldades dele, para ajudar. Porque ele está no meio, eu costumo dizer que ele está no meio de um furacão. O furacão está assim ao redor dele, ele não consegue ver o que está para fora. Ele só vê o que está em volta dele ali. Então ele não consegue enxergar o leque de coisas que ele pode ter para resolver aquele problema. Eu me lembro de um guarda municipal que ele deixou uma mensagem assim, acho que foi na rede social. Ele falou assim, eu tenho a impressão que ele escreveu isso, eu não me lembro certinho, porque eu li a coisa faz tempo, isso faz 5 anos. Ele disse, me desculpe, mas essa é a única solução que eu vejo agora. E não, ele tinha muitas soluções. Ele tinha N soluções, que se ele... Porque você sabe, Michele, que a maioria dos casos de suicídio, 90% para mais, eles poderiam ter sido evitados. Se Exatamente. Fosse ouvido a tempo. Maioria. Então, poderia sim, ele não conseguiu enxergar, mas tem certeza que haveria como. E é isso que a gente está disponibilizando, atendimento. Então, Marilei, olha só, é uma coisa que é interessante a gente comentar também, né? Isso, já que você citou esse exemplo aí, né, que você viu na rede social. Geralmente, quando alguém está no meio do furacão, que foi essa analogia que você fez, ela realmente está envolta, né, a muitas emoções exacerbadas, sem controle, né? Porque ela realmente não. E ela não vai conseguir usar o racional para sair dessas emoções aí, como se ela estivesse mergulhada mesmo num mar de emoções e ela não vai conseguir sair, porque ela não consegue nadar contra essas emoções, porque ela não consegue discernir, né, de forma mecânica que braço que ela vai utilizar para se salvar. Né? E aí, quando acontece uma situação dessa, ela já está num nível muito crítico, né? E casos de suicídio, a gente não sabe, assim, não existe uma única causa para o suicídio. O suicídio, ele é multifatorial, né? Multicausal, né? Então, o que pode acontecer? A pessoa pode ter transtorno, e aí entra a questão do tabu que a gente comentou, né? Justamente saúde mental, tabu, a saúde mental é para louco e tal, não é importante, vai deixando de lado, vai deixando de lado. Muitos casos de suicídio que a gente vê, né, suicídio efetivo, a gente não sabe se a pessoa tinha alguma doença porque ela não buscou ajuda. Mas provavelmente ela poderia ter tido depressão, poderia ter tido algum transtorno borderline, por exemplo. A tendência de suicídio no transtorno borderline é grande. Ou ela pode também não ter tido nenhum tipo de doença, porém é uma pessoa impulsiva. As pessoas mais impulsivas são as mais propensas a cometerem suicídio.
né? E aí, o que que é interessante a gente pensar? Como que a gente pode fazer para controlar as nossas emoções? É uma saída, justamente, para a gente prevenir o suicídio. O que que a gente pode Uhum, fazer para falar sobre as nossas dores emocionais, né? Não deixar isso lá dentro, quieto, morto. Ah, deixa, coloca uhum, embaixo do tapete, não é importante. Que a tendência, justamente do que eu falei, né, da síndrome do super-herói, das pessoas que têm essa síndrome, entre aspas, né, é elas dizerem, ah, eu sou forte, né? Se anulam para ajudar outras pessoas, se anulam pelo trabalho, se anulam pelo profissional e vão se deixando de lado. E isso vai prejudicando a saúde delas, o emocional. Né? Então, de novo, reforçando isso que você está dizendo, né? Porque essa questão do suicídio é sério e pode acontecer. A gente não sabe, não existe uma única causa. Além do que, né, se a gente for entrar nesse universo aí, né, das forças, a gente sabe que um caso que acontece do lado também é fator de risco. Se eu tenho um uhum. familiar que cometeu suicídio, a tendência de eu também cometer é grande, porque eu sou um Isso. fator de risco a partir do momento que tem um caso próximo de mim, né? É a Uhum. mesma coisa no trabalho, mesma coisa, né? E aí se a gente for entrar mais a fundo ainda nesse caso, vai policial, né? Aí ele vê, não precisa ser nem ser suicídio, mas ele vê alguém morrendo na frente dele, o que que não causa dentro da pessoa? Ou ela vai estancar por defesa, ah, não quero ver, então finge que nada aconteceu, começa a agir friamente, né? Uhum. Que nem a gente vê Uhum. muitos casos depois de guerras aí, pessoas que participaram de guerras, tiveram traumas Credo, aí, pastor. né? Ou a pessoa vai se afundando naquilo, né? Então é interessante a gente olhar para isso, é importante a gente olhar para isso, né? E o interessante é que quando o cortisol está tão elevado, o nível de cortisol elevado, ele faz com que o nível de agressividade fique maior. E ele também fica com que a pessoa não consegue ter empatia pelo outro. E daí eles falam, ele é grosso, ele é ruim. Ele não é isso. É o nível de cortisol dele que está alto, o nível de estresse dele que está alto. E como que vai resolver isso? Fazendo essa fala dentro de um profissional, uma pessoa que estudou para fazer isso, não é só, eu só vou lá compartilhar, trocar uma ideia. Se for o caso, para que o policial venha procurar ajuda, ele pensar, vou bater um papo, que seja essa, que Aham, seja isso. Mas que venha, né? Mas nós vamos estar oferecendo o melhor dentro da ciência psicológica, do análise do comportamento e das coisas que a psicologia cuida. Mas que precisa ser trabalhado, precisa falar para que esse nível de estresse venha a diminuir. Lógico, tem outras coisas, precisa fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. Mas o que adianta você fazer exercício físico e ter alimentação se você não cuidar, está falando? Quando aham, a boca cala, o corpo fala, com né? certeza. Eu me lembro que o Adalberto Barreto ele fala assim ele fala assim que quando a boca não está falando das coisas que está acontecendo, que está enchendo dentro da pessoa, ela vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, e a mulher ela começa a chorar. Alguma grande mulher, mas o homem que foi ensinado que o homem não chora, o homem não Aham, pode chorar. E esse homem vai guardando. Daqui a pouquinho ela fala: meu marido tá grosso, né? Porque a família detecta isso. Meu marido tá grosso, meu marido não tem a paciência, ele tá estourando, ele tá gritando. Ou o contrário, o marido tá se fechando, tá indo pro quarto, não tá conversando, ele fica fechado em cima do mundinho dele, e é por causa desse nível de estresse, dessa angústia, do que ele tá guardando dentro do coração dele, dentro dele mesmo, que precisa ser compartilhado. Entrou aí agora a Isabel, a Miriam, e mais um pessoal bem aí tá entrando na psicologia, sejam bem-vindos aí, né? é E interessante, Marilei, isso que você falou aí também, né, do homem. É claro que a gente não pode generalizar, mas a gente sabe que a nossa sociedade ela é um pouco tóxica. Eu estou sendo gentil, ela é tóxica, né? Que estimula a masculinidade tóxica, né? No sentido de a questão do, né, do machismo, que o homem não chora, né? Então, uhum, isso é importantíssimo também da gente olhar. Por isso que eu gosto muito de debater sobre o feminismo, sobre o machismo dentro dos minhas lives aqui. E recentemente eu tive uma live na quarta-feira sobre esse tema, porque é isso, a gente está adoecendo por conta de uma cultura, né, que a gente uhum, instituiu machista, que o homem não chora.
que o homem tem que ser o provedor, que o homem tem que ser o responsável, e aquele peso nas costas do homem também, o homem também sofre nesse processo. Né? Então é importante a gente olhar para isso, ainda mais quando a gente imagina, né, uma força de segurança. Você coloca ainda um peso maior nas costas desse homem, né? Falando de homem especificamente. A gente sabe que também tem o viés feminino aí nesse processo. Mas é interessante a gente olhar também com esse olhar para esse processo todo. Homem chora sim, homem tem sentimento sim, homem precisa colocar para fora, precisa falar que está doendo, precisa aprender a ser assertivo, precisa aprender a comunicar suas emoções, né? E tudo isso a psicologia ajuda. Então, e se ele não quer ficar falando das dores dele para qualquer um, procure um profissional, um especialista. E vocês têm 38 psicólogos à disposição. Olha o tamanho disso, à disposição para atuar. Então, procura ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. Nós vamos ficar lá esperando. Agora, nós não... Até falei com o pessoal da gente fazer... Eu estou fazendo uma coisa de pesquisa, né? Organizando para pesquisas também dentro das forças. Para mim ir lá, fazer testes, organizar para ver nível de estresse, e fazer uma conversa, fazer umas entrevistas. Mas, de primeiro, precisa que eles venham até nós. Depois, mais para frente, ir para dentro da força e fazer análise para embasar tudo isso cientificamente, né? Para comprovar, até para ter esse benefício. Mas, primeira coisa, é desmistificar. Psicólogo é para todos. Para todos. Que bom que todo mundo pudesse ir no psicólogo conversar sobre, eu estou com dúvidas, eu sou assim, eu quero melhorar. Porque o pessoal muito fala sobre temperamentos, né? Eu tenho temperamento assim, eu temperamento assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, e não é assim, né? Desse jeito. Eu posso melhorar nesse percurso e eu posso alcançar de gozar esse paraíso, de que é viver na Terra, né? Nesse planeta maravilhoso que nós temos aqui à nossa disposição. É um planeta lindo, é um lugar maravilhoso. O Brasil é um lugar maravilhoso. E eu estou aqui me afogando dentro das minhas emoções, estou afogando dentro dos meus sentimentos e eu não consigo nem desfrutar de tudo isso. Uma coisa que muita gente fica, quando eu falo disso, né? Eu gosto de repetir essa frase, assim, sistematicamente, conversando informalmente ou na clínica com os pacientes. Que é o quê? Você tá aqui para ser feliz. Você não tá aqui para sofrer, né? Você não tá aqui para, enfim, se acabar pelas outras pessoas, pelo outro, se anular. Você tá aqui para ser feliz. E o que te faz feliz? Aí quando a gente faz essa pergunta, ninguém sabe. Porque você se atropela todo no seu dia a dia, né? Passa por cima dos seus limites e adoece e acaba esquecendo, ó, o que eu gosto? Eu não sei o que eu gosto, porque eu sempre fiz o que me pediram, né? Eu sempre fiz aquilo que me mandaram fazer, eu não colhei para mim, né? Então, a psicologia vem ajudar nesse processo, né? E aí, Marilei, só para te lembrar, ó, o Instagram acabou de me fazer um alerta aqui, que a gente só tem 1 minuto e 50 segundos. Então, a gente já pode finalizar. E assim, só vamos reforçar, então, o convite para as pessoas, né? O projeto que a gente está tratando aqui é uma rede de apoio psicológico às forças de segurança de Foz e região. Quem quiser, né, participar, procurar uma ajuda, o que acontece? Pode entrar em contato comigo, com a Marilei, a gente vai ter o folder aí que a gente vai divulgar nos nossos stories, a Marilei também, né? Pode deixar um direct para mim, pode deixar um direct para a Marilei. Marilei, tem um número direto? Porque eu vi você divulgando um número de celular. Você quer passar esse número aí para as pessoas entrarem em contato? Então, nós temos o Instituto Social Escola da Família, 99979-3733. Vou colocar aqui embaixo escrito, 9979. Esse número é do Instituto nosso, que eu posso estar ouvindo a pessoa e encaminhando para um dos psicólogos que estão aí. Mas não é para ficar uma regra, só agora no começo mesmo, porque eu estou pensando em... Eu deixo descrito depois, a gente só tem 30 segundos, eu deixo descrito depois no IGTV, nos comentários para as pessoas, porque não vai ficar registrado aqui, tá bom? Então, mas gente... eu tô pensando em um Instagram para isso, Michele. Um Instagram para o pessoal entrar ali e procurar todos.
Ótimo. Então eu vou divulgar essa live aqui também. A gente vai compartilhar o link e eu vou deixar as informações nos comentários. Obrigada, Marilei. Obrigada a quem participou. E até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.